Deus criou os céus, a terra, as estrelas e o mar. E Deus criou o homem e deu a ele a fé, a esperança para se reencontrar nos momentos mais difíceis. E para levar Deus até você, aqui está o pregador da fé, Pastor Osmar Rodrigues Costa, e com suas mensagens, extraídas do âmago de sua alma, nos traz fé para a Segundo aos Coríntios, capítulo 5. Amém? Você crê? Tudo é possível somente crer. Segundo aos Coríntios 5, verso 1. Porque sabemos que se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos, eterna nos céus. Senhor Deus, pedimos que o Senhor, por misericórdia e graça divina, venha nos abençoar. Já tivemos muita coisa boa neste culto, mas dê-nos mais um pouquinho. Dê-nos esta palavra, dê-nos este sustento para nossa alma. Fale comigo, fale com este povo. A oportunidade que nós temos, Senhor, de ouvir sua voz, fale conosco agora. Perdoa nossos pecados. Nós não somos aqueles que não pecam, falhamos sempre, mas há um sangue, há uma oferta de misericórdia, uma oblação por todos nós. Muito obrigado. Em nome do Senhor Jesus Cristo, continue falando conosco. Amém, Senhor. Amém. Pode assentar, finaliza, Jonas. Amém. Graças a Deus. Irmãos, eu creio que vocês talvez possam me entender. Eu não consigo talvez entregar a mensagem toda dentro de 1 hora, como a mensagem de ontem. Eu senti de trazê-la hoje para vocês. Então nós vamos pensar naquilo que começamos ontem também. Mas uma coisa que me veio em mente é aquilo que Jesus fez por Pedro. Jesus orou por Pedro. Você crê que Jesus orou por você também? Amém. Aleluia. Jesus orou por Pedro. Eu vou lendo as escrituras aqui e deixando para vocês. Não precisa procurar na Bíblia, porque senão vocês atrapalham vocês mesmos. Vocês ficam só me ouvindo. Quando vem na igreja, deixa qualquer livro de lado, pega a ouvir só agora. Agora é hora de ouvir. Nunca usa a Bíblia depois que já foi feita a leitura, e nem tampouco inário depois que terminou de cantar. Lucas 22, verso 31. Disse também o Senhor: Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para vos cirandar como trigo. O diabo gosta de pedir para Jesus os dele, porque os de Satanás ele não precisa pedir, já é dele mesmo.
Mas Jesus tem os dele. E o diabo, para tocar em qualquer um de Jesus, precisa pedir para Jesus. Precisa pedir. E Jesus falou: Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para vos cirandar como trigo. Será que Jesus permitiu? Verso 32 diz: mas eu roguei por ti. Olha a oração feita. Mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. E tu, quando te converteres, confirma teus irmãos. Nós temos uma oração a nosso favor, nesta hora que vivemos. Oração. Jesus orou por nós também, não só por Pedro. Agora, se Satanás pede para cirandar a mim ou a você, eu não sei, mas que eu já tenho uma oração a meu favor, eu já tenho. Você já tem uma oração a seu favor. São João capítulo 17, Jesus aproveitou e fez a oração sacerdotal. E numa parte ele diz assim, versículo 14 do capítulo 17 de São João: dei-lhes a tua palavra e o mundo os aborreceu. Fique certo, se você ficar com esta palavra, o mundo vai te aborrecer. Porque não são do mundo, quem tem a palavra não é do mundo. Assim como eu, Jesus Cristo, a palavra, não sou do mundo. Não peço que os tires do mundo. Tem gente que diz assim, que vontade de morrer. Não. Jesus fez uma oração boa para nós. Ele falou para o Pai assim: Pai, eu não peço que tire eles do mundo. Aí o trinitariano diz: então, pastor, se ele está orando ao Pai, era exatamente aquela natureza humana falando com a natureza divina. Não peço que os tire do mundo, mas que os livres do mal. Olha, Jesus já orou para qualquer coisa que vier diante de nós. Jesus já orou dizendo: livra eles do mal. Qualquer coisa. Eu não preciso temer nem o mal, porque Jesus já orou por mim. Livre-os do mal. Por quê? Ele diz: não sou do mundo, me perdoe. Ele diz: não são do mundo. Que coisa boa. Jesus já tem os dele escolhidos e orou ao Pai e diz: não são do mundo, como eu do mundo não sou. Santifica-os na verdade. Aonde, Senhor, podemos nós ser santificados? Qual verdade? A teologia da igreja formal, a teologia da igreja pentecostal. Santifica-os na verdade. O que é verdade, Senhor? A tua palavra, não a palavra de uma igreja. A tua palavra é a verdade. E essa palavra quem era? Jesus Cristo. Ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem, não é ninguém vai não, ninguém vem ao Pai senão por mim. Em outras palavras, o Pai está dentro de mim. Se você quiser vir ao Pai, venha a mim, que ninguém vem ao Pai senão por mim. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. O Jesus está orando hoje para mim outra vez aqui, ó. Quando eu leio, cada vez que você lê isso daqui, você deve sentir Jesus orando agora para você. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. O Pai enviou o Filho, mas veio no Filho. O Filho envia a igreja, mas vem na igreja. E por eles me santifico a mim mesmo, para que também eles sejam santificados na verdade. A verdade é a palavra. Eu não rogo, aqui agora chegou a nossa vez também. Eu não rogo somente por estes. Isso ele queria dizer. Eu não rogo somente pelos 12, que tem um Judas no meio.
A oração dele era por todos. Você não pode deixar o Judas sem oração. Agora, se o Judas pega o caminho errado, o problema é dele. Mas ele tinha uma oração feita por Jesus a favor dele também. A favor de Pedro valeu a pena. A favor de Judas não valeu a pena. Você está dando crédito à oração que Jesus fez por você? Aleluia! Graças a Deus. Eu não rogo somente por estes, mas também por aqueles, você, não somente pelos 12, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim. Eles creram em Deus através da palavra encarnada chamada Jesus. Nós cremos em Deus através da palavra escrita. Mas a palavra escrita nessa era também está encarnada. Não encarnou só num profeta. A palavra escrita está encarnada em mim e em você. Para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim, o Pai Espírito nele, e eu em ti, que é a palavra, que também eles sejam um em nós. E aí os trinitários dizem, tem nós aí, então é duas pessoas, não é dois ofícios. Em nós, ofício de Pai, Criador, de Filho, Salvador, que eles sejam um nesses dois ofícios. E você tem que saber que esses dois ofícios estão junto com o Espírito Santo, porque o ofício de Pai e Espírito Santo você verá na Bíblia que é o mesmo. O Criador é o que batiza com o Espírito Santo. O Filho é o que revela o Deus invisível. Amém. Para que o mundo creia que tu me enviaste, e eu dei-lhes a glória que a mim me deste. Você está perdida? Perdido? Não, ele deu a glória. A glória que o Pai deu para o Filho já orou na oração sacerdotal e dividiu já a sua herança. E eu dei-lhes a glória que a mim me deste. Ele não quis para ele. Hoje o povo briga por herança, morre e deixa uma herança para você ver. Eles brigam por geladeira, por bicicleta velha, um carro caindo dos pedaços. Mas fulano deixou, isso aqui é meu, o pneu é meu, a direção é meu. Eles desmancham o carro. É terrível hoje. Jesus pegou a herança, o Pai deu tudo para ele, para o Filho. Aí o Filho falou: Pai, aquela glória que tu me deste, eu dei para eles. Glória! Eu dei para eles. Nós temos uma tremenda herança. Jesus já distribuiu a herança, dizia: eu dei para eles, para que sejam um, como nós somos um. Nós somos um. Porque o Pai é Espírito, o Filho é carne, é o Pai no Filho. O Filho está revelando o Pai, por isso que somos um. Assim a igreja revela Deus, a igreja e Cristo é um. E tem a glória de Deus sobre nós, a herança do Todo-Poderoso sobre nós. Eu neles, eu dei a glória que tu me deste, para que possam ser igual eu e tu, ó Pai. Eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em trindade. Oh, me perdoe, porque ele sabia que não tem jeito de ser perfeito em trindade. Para que eles sejam perfeitos em unidade, e para que o mundo conheça que tu me enviaste a mim e que os tens amado a eles como me tens amado a mim.
aqueles que me deste, quero que, onde eu estiver, também eles estejam comigo. Ei, glória! Se o pai me deu para o filho já exigiu: pai, eu quero que onde eu estiver, eu não quero estar sozinho, que eles estejam comigo. Eles quem? Os que são a palavra, igual o filho é a palavra, para que vejam a minha glória que me deste. Aí Jesus quer mostrar: olha essa glória, é a glória que o Pai me deu. Aí você chega: então cadê o Pai que te deu? Está em mim. Quem me vê a mim vê o Pai. Não, mas nós queremos ver ele separado. Não, eu e o Pai somos um. Por isso, se você tiver dúvida, você nem vai para lá, porque essas perguntas não se fazem no céu, só na terra. Só na terra. Porque é aqui que faz a divisão, a separação. Quem tem a revelação do Pai no Filho e quem não tem a revelação do Pai no Filho. É aqui na terra que se faz a separação. Aleluia. Mas essa oração é gostosa, não é? Vejam, para que eles vejam a minha glória. Eu quero, Pai, que eles estejam comigo, para que eles vejam a minha glória que me deste, porque tu me has amado antes da criação do mundo. Porque é a palavra, é o verbo. Antes da criação do mundo, você já era parte de Deus, estava nele, amado por ele, Pai justo. O mundo não te conheceu, mas eu te conheci. E estes conheceram que tu me enviaste a mim, e eu lhes fiz conhecer que nós somos uma trindade. Oh, me perdoa. E eu lhes fiz conhecer os nossos nomes. Não, me perdoe. Não. E eu lhes fiz conhecer o teu nome, e lhe farei conhecer mais. Deus vai aprofundando mais, para que o amor com que me tens amado esteja neles, e eu, pronome pessoal, eu neles esteja. Aí você diz: ou então, mas aí ele vem e o Pai e o Espírito Santo, como é que faz? É ele só. Tudo resume eu. Tudo resume Pai, Filho e Espírito Santo, resume: e eu neles esteja. Amém? Glória a Deus. Desse jeito, acho que não dá tempo nem terminar a mensagem, nem hoje. É? Mas estávamos falando do bebezinho. Que coisa. O bebê, aquele bebezinho, está sendo formado debaixo do coração da mãe. Meninos, olha para mim agora. As crianças que podem olhar para mim. Cadê as crianças que podem prestar atenção no culto? Por favor. Preciso de criança que escuta a mensagem também. Sabe, crianças, vocês foram gerados debaixo do coração da mãe. Então vocês têm que obedecer essa mãe. Vocês devem obediência a esta mãe. Vocês foram gerados debaixo do coração da mãe. Vamos já passar logo para o outro corpo. Quando o corpinho natural, sendo formado, está no parágrafo 54, 56, perguntas e respostas, número 4. Quando o corpinho natural está sendo formado dentro da mãe, eu quero que você agora aprenda uma coisa. Eu sei que você sabe muita coisa, mas quando o corpinho está sendo formado dentro da mãe, você sabe que a semente, você que é um homem hoje de 2 metros, um privilégio, 2 metros, 2,10 ou mais, você que é um homem de 1,40 m, 1,50 m, é um privilégio. Não, o privilégio do que o grandão também não está gostando, é que ninguém está satisfeito com o que tem, com o que é desse jeito, desse jeito. Mas você tem que saber que grande privilégio você tem.
Se você puder reconhecer isto, esse corpo que você tem hoje, você veio de um genes que não se vê a olho nu. Precisa de um microscópio para você ver. Quando você era um genes, aquela semente, ela só desenvolveu, mas aquela semente já era você. Aquele genes já era você, hoje grande ou pequeno, mas você é muito maior, milhares de vezes, milhões de vezes maior do que quando você era uma semente que foi lançada pelo seu pai no terreno do útero da sua mãe. Você era um simples genes, uma pequenina semente que não se vê a olho nu, não tem jeito, mas aquilo já era você. E aquilo foi desenvolvendo, formou um corpinho perfeito. Vamos falar agora do que é perfeito. Vamos falar de um corpo perfeito, mesmo natural, para entrarmos no corpo espiritual perfeito. Mas um corpinho perfeito, aquele simples genes, irmão, irmã, já tinha coluna vertebral nele, essa espinha dorsal estava nele, mas que tamanho, meu Deus, tão pequenininho. Ele tinha braços, aquela semente, tinha olhos, tinha mãos, tinha pés, pernas, naquele simples genes. E aquilo foi desenvolvendo até que você ficou do tamanho mais ou menos de 40, 50 centímetros dentro da sua mãe, debaixo do coração dela. Desenvolveu. Agora já é um monte de músculos que se move, a mãe sabe, está movendo, mas ainda não tem o espírito, não tem vida. São músculos movendo dentro da mãe. Então você já cresceu, já desenvolveu, mas ainda está no útero. Você precisa de um nascimento. O nascimento vai fazer você crescer mais ainda, se você não tiver um nascimento morto. Aquele nascimento sem vida, aquele nascimento, quando a mãe, tem que falar sobre tudo isso. Quando o corpinho natural sendo formado, há um corpo espiritual pronto para receber esse corpinho. Há um corpo espiritual. Trata-se de um anjinho ou corpo espiritual. Anjinho não quer dizer que veio do céu, não. Anjinho é o espírito natural que a pessoa tem. Talvez pense, não, é um anjo que veio do céu e entrou. Não, nada disso. Isso daí tem doutrina de igrejas aí, totalmente fora das escrituras, de que lá nos dias de Noé, o que aconteceu foi uma coisa quase semelhante a esta, que foram anjos que desceram e casaram com aquelas mulheres. Nada disso. Isso é uma mentira muito grande. Lá eram os filhos de Deus aqui na terra mesmo, porque Deus ainda tinha filhos aqui na terra. Era filhos de Deus na terra, casando com filhos dos homens, que era a semente de Caim. Estava casando, e Deus matou aquele mundo antediluviano. Não era anjo que desceu do céu para casar com mulher aqui na terra, não. Isso é uma mentira muito grande dessas doutrinas. Eram homens da terra mesmo, que eram filhos de Deus, e estava unindo com as filhas dos homens, que eram mulheres da terra também, mas era da outra semente. Mas vamos aqui, esse corpinho, irmão, que está sendo formado dentro da mãe,
vai desenvolvendo, porque é um corpo natural, vai desenvolvendo, e até a mãe, diz o profeta, ele mostra isso no parágrafo 57, ele mostra, pergunta e resposta número 4, 57, ele mostra que uma mãe, ela pode ser tão má e cruel, exceto antes que nasce o bebê. Há certa bondade nela, começa a rodeá-la. O que é? É porque tem aquele corpo celestial ao derredor da mãe grávida, esperando a hora do nascimento daquela criança, para poder entrar naquela criança. É o espiritual, é o corpo espiritual. São Paulo disse: se há corpo terrestre, há corpos celestes. Paulo falou isso. E Paulo chegou ao ponto de dizer que há também o glorificado. É os 3 corpos que existem: este natural, o celestial, que é após você partir daqui, você toma um corpo celestial, e depois, na ressurreição, toma o corpo glorificado. Irmão Brano ensina isso também, porque tem que ensinar o que Paulo ensinou, está nas Escrituras. Mas quando você olha a bondade daquela mãe quando está para dar à luz, talvez podemos pensar: será que é pelo medo que ela tem de morrer? Porque ela está entre vida e morte, e ela se põe bondosa, ela é uma mulher má, cruel, mas agora vai nascer um bebê dela, aquela vida que está em volta dela, para entrar naquele bebê, ao nascer, aquela vida faz ela ficar bondosa, aquela mulher se torna muito bondosa. Talvez o que ela não fazia para o marido, ela faz, o que ela não fazia para os filhos, ela faz naqueles dias. Por isso que tem hora que tem mulher que você pensa assim: ela podia ficar de 9 meses sempre, só de 9 meses, né? Parece que os outros meses não é tanto, porque está sendo formada, aquele corpinho está crescendo dentro dela. Mas quando vai chegar perto dela dar à luz, então ela se torna uma mulher dócil, porque ela vai ser mãe, vai se tornando uma mulher dócil, bondosa. E como é bom você pensar nisto, que a igreja de Deus também, ela é uma mãe aqui. Ela é uma mãe, está sendo gerado esses filhos debaixo do coração desta mãe, mas está sendo gerada a semente do Pai Celestial. Meus irmãos, quando a gente vê essas coisas naturais, você aplica logo. O profeta aplicou tudo isso. Eu estou pregando aqui uma coisa que o irmão Brana pregou aqui, ó, perguntas e respostas. Quando o corpinho natural sendo formado, há um corpo espiritual pronto para receber este corpinho. Aleluia. E quando vamos nascer de novo, o que pode acontecer? O nascimento natural tem um espírito moribundo, como lemos ontem. Espírito moribundo quer dizer que morre, que está morrendo, que está agonizando. A criança já nasce, ela nasce, mas nasce aqui na terra com um espírito moribundo, agonizante, caminhando para a morte, nesse nascimento natural. Mas como é bom o crente entender que existe um novo nascimento, e que eu não preciso ficar a vida inteira sujeita a um espírito moribundo, a um espírito de morte, a um espírito agonizante, mas eu posso receber o novo nascimento neste corpo agonizante. O novo nascimento descer ao meu coração, ao seu coração. E o que pode acontecer? O novo nascimento traz a você o Espírito Santo. O novo nascimento traz a você uma nova natureza. Então você nasce espiritualmente. Continua com aquele corpo velho,
aquele corpo cansado, da mesma forma, mas sabe o que faz você ainda vencer nesse corpo velho, cansado, ou mesmo um corpo novo e doente, moribundo? Talvez você pense que moribundo é somente aquele que está com 50, 60, 80 anos. Não, tem crianças moribundas, crianças agonizando de dor, a morte aproximando, crianças moribundas, garotos moribundos, moços e moças, em uma forma moribunda, quer dizer, morrendo aos poucos, e você olha para eles, aquilo dá misericórdia deles, porque eles estão morrendo, eles estão com agonia. Isso é vida moribunda, e é o espírito natural que você veio na terra. Mas graças a Deus que Deus não deixou os seus filhos apenas nesse nascimento, porque isto faria de nós apenas suas criaturas. Nascimento moribundo. Mas Deus nos privilegiou. E eu não vou deixar meus filhos, não é todo mundo não, meus irmãos. Aprenda isso, pelo amor de Deus. Não é todo mundo não, porque não é todo mundo que nasce de novo. Quem nasce de novo é um filho de Deus. Quem nasce de novo está nascendo dos céus, está nascendo de Deus. E não é todo mundo que nasce, é aquele que é semente do Pai. Se quando Deus semeou esta semente, não foi no nosso corpo, você sabia que você é eterno? Deus semeou aqueles genes de vida eterna na sua alma, na minha alma, genes de vida eterna. E quando eu ouvi a palavra de Deus, aquilo foi desenvolvendo, foi crescendo dentro de mim, crescendo até que eu aceitei, vivi esta palavra, nasci dela, nasci desse genes celestial. Então você, somos uma nova criatura. Nova criatura, agora dá prazer em viver. Por quê? Eu tenho um novo espírito. Mas o velho espírito moribundo, ele está cravado na carne. Cravado na carne. Mas eu tenho agora o crescimento de Deus dentro da minha alma, daquele genes divino que Deus semeou antes da fundação do mundo, e Ele desenvolveu dentro da minha alma, a certo ponto que eu desejei nascer de novo. Aquilo veio, tive que nascer. Tem o tempo certo do nascimento, tive que nascer. Mas como para mim é assim, eu falo de coisas apenas que eu creio ser tão realidade, porque se um genes for imperfeito, tudo será imperfeito. A semente que você planta no solo, se ela for imperfeita, ela não dá uma planta que presta. Ela pode até brotar, mas ela não dá fruto que presta, porque há imperfeição na semente. Deus não plantou uma semente imperfeita. Deus, no coração dos eleitos, saiba com clareza, você é predestinado, não é no corpo não. Tem gente que engana, é por isso. Ninguém é predestinado no corpo, você é predestinado na sua alma. É a semente, é a palavra. A palavra, a semente que está na sua alma, é o genes que veio de Deus. Então, ao ouvir a palavra de Deus, aquela alma crê. Ela diz: isso é verdade. E ela concebe. E quando ela concebe, porque ela ouviu, e a fé vem por ouvir, e ouvir a palavra de Deus. E aí a alma concebeu. A semente está ali. Mas se a alma é estéril, joga a semente lá dentro, não tem jeito, irmãos. A alma é estéril. Se uma mulher, não é má para ela, mas deixa eu tomar esse ponto. Se uma mulher é estéril, tem semente no terreno dela, o marido joga semente, lança semente no ventre da sua própria mulher, mas aquela mulher é estéril, ela não vai germinar nada. Por quê? Porque ela não pode conceber. A esterilidade
não deixa conceber. Esse é o problema, é a esterilidade que não deixa conceber. E quantos crentes estéreis? Você dá uma olhada naquela fita, não sei, parece que não tem ninguém. Então já estou do outro lado da hora. Meu Deus do céu, quando o crente é estéril, você joga semente. Deus tem lançado semente, mas você ouve a palavra e você não concebe a palavra, não concebe, porque há esterilidade espiritual naquele ventre. Tem ventre, mas é estéril. Tem ventre, mas é estéril. A igreja é estéria, ela não tem jeito de conceber. A esterilidade não deixa, porque a semente de Deus nesta era não entra no ventre de uma denominação. Vou ter que repetir isso. Sabe por que a mensagem, a semente de Deus da era? Porque a palavra, diz o Senhor Jesus, a palavra é semente. Foi ele quem disse, a palavra é semente. Então, a palavra semente desse tempo é Malaquias 4. A palavra semente desse tempo é Mateus 17:11. A palavra semente deste tempo é Apocalipse 10:7. A palavra semente deste tempo é Atos 3:19-21. A palavra semente desse tempo é o que Joel diz, que haveria uma restauração de tudo aquilo que o gafanhoto, a locusta, comeu, a aruga, o pulgão. Diz, haverá uma restauração. Estes versículos são sementes de Deus que são lançados no ventre da igreja nesse dia final. Mas a igreja estéril não concebe a semente do dia. Ela não concebe a semente. A semente está aí no seu ventre, mas ela joga fora como uma mulher estéril. Joga fora. Ela não aceita aquela semente lá dentro. Outro ponto que eu queria mostrar para você é que a igreja grávida é como uma mulher grávida. Uma mulher grávida, depois que ela recebe um genes, porque são milhões que devem entrar no ventre dela, mais ou menos 5 milhões que tem que entrar no terreno, no ventre da mulher. 5 milhões. Isto é, em cada conhecimento do marido ou a mulher, para que ela possa gerar. Mas daqueles 5 milhões, um é o eleito para vingar, e o resto tudo é vivo, mas vai morrer. Está no mesmo ventre, mas um foi elegido para gerar uma criança, e o restante dos genes vai tudo morrer. E é vivo, mas vai tudo morrer, porque aquele genes, diz o irmão Brana, que ele tem uma inteligência que faz ele encontrar o óvulo, porque perto do óvulo da mulher pode ter milhões de genes perto, e o genes predestinado, ele pode estar longe ali dentro do ventre, mas longe do óvulo. Mas ele fará um caminho, um buraco entre todos os demais. Irmão Cláudio aprendeu alguma coisa sobre isso? Você lembra disso daí? Vem aqui rapidamente. Se você lembra, né? Apenas dá uma noção do que você ouviu. Dê uma noção para nós, que eu creio que é muito bom. Chegou uma hora oportuna que não é para mim falar, mas o irmão Cláudio, ele falou para mim um dia sobre isso, e eu quero que ele fale para você sobre a forma, o que acontece com os genes. Olha para você ver. Tem os bloqueadores e os assassinos. Os bloqueadores não tem cauda, ele é redondinho, né? Então ele para ali, né, onde o óvulo tem que passar, impedindo de passar ali. E tem uns assassinos que tem uma caudinha pequena, tinha aquela cabecinha que ele tem.
e eles são assassinos. Ele tenta matar aquele que passa por ali. Os bloqueadores bloqueiam, não deixam passar. Então uns vai e não consegue. Uns morrem, outros é morto, mas tem o que consegue ludibriar ali, passar, chegar onde tem que chegar no óvulo. Então faz a fecundação. Amém. Até no útero é um campo de batalha. Todos tentam passar ali, mas um consegue. Amém? Vocês veem como que é? E sabe o que aconteceu comigo? Eu venci os bloqueadores, entrei lá, gerou eu, gerou você. E na vida espiritual é a mesma coisa. Os bloqueadores vêm dizer isso é falso profeta, isso não é de Deus, não batiza em nome de Jesus Cristo não, são os bloqueadores. Ó vermes bloqueadores, eu sou um eleito, eu vou furando buraco entre esses bloqueadores e chega e diz: eu quero ser batizado em nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluias, aleluias. Oh, que coisa tremenda é poder reconhecer o que a gente é. Os assassinos, né, pastor? Tem os assassinos também que matam, né? Pode, Os assassinos, eles matam o germe também, porque eles têm aquela só de matar. A posição deles é essa. Ele quer matar, mas tem uma coisa: o assassino não conseguiu matar nós. Você viu, o assassino não conseguiu nos matar. Nós vencemos o assassino. Você vai ver, assassino, eu que vou te matar, porque eu sou o verme eleito, o germe eleito para a vida. No nascimento natural fomos assim. Então vieram os bloqueadores, bloqueou. Eu passo, eu sou eleito, eu vou chegar lá. Aí os assassinos matam um, matam o outro, e nós escapulimos dele e passamos pelos assassinos também, pelos germes assassinos, os genes assassinos, e chegamos ao óvulo, furamos o óvulo e gerou eu, gerou você. Agora a vida espiritual é assim. E meu irmão, se você for o eleito para a era, você vai vencer os bloqueadores da palavra, os assassinos da palavra. Você vai vencer eles. Sabe por quê? Naquele dia no Calvário, eles pediram: dá-nos o assassino, mate a Jesus, dá-nos o assassino. Sempre foi a voz dos homens querer o assassino Barrabás. Prenda Jesus. Mas naquele tempo estava certo. Eles tinham que matar Jesus para eu poder viver. Jesus tinha que sofrer para eu poder ser curado. Isaías diz: pelas suas pisaduras foste sarados. Agora os assassinos da palavra, nesse tempo final, eles não podem matar a palavra, o efeito da palavra para um eleito. Mata para outro assassino, mas para um eleito não pode. Um eleito fura um buraco e vem tudo torto, tudo esquisito, e lutando. Eu vou chegar lá, e o assassino passa na sua frente. Os outros estão escutando. Agora, o que esse povo está pregando, né? Se o indivíduo ligar o rádio agora, eu falo: o que é isso? Estamos falando de genes, os genes de vida que vai entrar no óvulo, os genes bloqueador e os genes assassinos, que luta para que aquele que é eleito não entre ao óvulo. Mas não adianta não, senhor bloqueador, não vou falar seu nome não. Não adianta não, senhores bloqueadores, assassinos da palavra. O eleito vence bloqueadores, o eleito vence esses assassinos, e chega na mensagem do dia e entra no óvulo, gera, aleluia, está sendo gerado. E não fica só nisso. Quando eu furei a barreira dos bloqueadores e dos assassinos da palavra, que eu entrei no óvulo da mensagem da era, a semente do dia, eu comecei a desenvolver lá dentro dela, fui desenvolvendo, mas eu não fiquei só nisso. Eu te garanto, você deve garantir que já nasceu também. Já nasceu. O Espírito Santo agora vem sobre nós, porque nascemos, mas não ficou só no nascimento de uma criança, de um bebê. Não somos bebês não, bebês são os pentecostais, assim diz o Senhor. São bebês pentecostais, diz Deus para o profeta.
Mas o eleito, ele não é bebê, ele não é parasita. Ele não para em língua estranha, ele não para só em cura de enfermos, ele não para só nisso não. O eleito, ele cresce, ele desenvolve, vai a Cristo, o mistério de Deus revelado, fica forte. Ele vai aos ungidos dos últimos dias, a mensagem pregada pelo Elias. Ele vai desenvolvendo, crescendo, ele se robustece com as 7 eras da igreja, e ele começa a sentir maduro com os 7 selos, os 7 trovões dentro dele, rebombando, rebombando. Dentro de cada eleito está isso. Você não está naquele nascimento só, meus irmãos. Tem gente que fica só no nascimento, não pode, tem que crescer outra vez, senão você fica anão. Tudo bem se tem 1,50 m aqui no natural, mas diga para Deus: Senhor, eu sou tão insatisfeito com 1,64 m que eu tenho. Na vida espiritual me dá uns 15, 20. Ah, mas vai ficar muito grande. Não, mas me dá capacidade para poder suportar tudo isso. O vendaval, porque quanto mais alto, mais coisa tem para bater nele. Tem que saber passar debaixo de um fio, passar de alguma coisa espiritual. Mas me dê crescimento, desenvolvimento. Aí quando você amadurece na vida espiritual, sabe o que está faltando para a igreja? Sabe o que está faltando? A adoção. E a adoção final. Tem a adoção e a adoção plena. Quando você recebe o Espírito Santo, irmão Brana diz, é o penhor da adoção. Porque aí vem a adoção. Quer dizer, o Espírito Santo é o primeiro pagamento. Eu li alguma coisa mais ou menos com isso aqui. Deixa eu prosseguir, porque eu tenho que terminar. Acho que eu estou tendo um tempinho ainda, né? Não me deram um papelzinho ainda, então tá bom. Olha, prosseguir aqui. Porque sabemos que se a nossa casa terrestre desse tabernáculo se desfizer, temos de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos, eterna nos céus. E por isso também gememos, desejando ser revestido da nossa habitação que é do céu. Aleluia. Se todavia, estando vestidos, não formos achados nus. Que tem gente que pensa que está vestida com a palavra, mas a vista de Deus está nua, que a pessoa está nua. É igual a Laodiceia. Laodiceia diz: eu não preciso de coisa alguma, eu já estou cheia, tenho de tudo. E Deus diz: você não sabe que és nua, infeliz, miserável, cega e nu. Você não sabe. Porque também nós, olha, Paulo continua falando em 2 Coríntios 5,4. Porque também nós, os que estamos neste tabernáculo, gememos carregados, não porque queremos ser despidos, não porque queremos ser despidos, já sair desse daqui. Ele diz: mas revestidos, para que o mortal seja absorvido pela vida. Sabe o que nós desejamos querer? É ser revestido. O que é isso? É vestir o Espírito Santo aqui neste corpo, vestir este corpo celestial nesse corpo mortal, vestir essa natureza divina nessa natureza humana. Aleluia. Ora, quem para isto mesmo nos preparou foi Deus, o qual nos deu também o penhor do Espírito. Deus nos deu o penhor. O que é o penhor? É o primeiro pagamento. Você vai lá, está o primeiro pagamento. Esse é o penhor. Aquilo já é seu, está assegurado que é seu. Sabe o que Deus fez para os filhos dele? Ele já pegou e já deu o penhor do Espírito. Isso que você sente agora ainda não é o total do Espírito Santo, não, meu irmão. É o penhor. São Paulo diz aqui, ó, nos deu o penhor do Espírito. Mas irmão Brana pregou uma totalidade do Espírito. Ele pregou 3 classes de crentes. Ele disse que vai descer um tremendo estrondo sobre esta igreja, que vai batizá-la com o Espírito Santo. Batizar com o Espírito Santo sendo que ela já é batizada? Aí para você ver, é porque ela tem o penhor para receber o batismo. Aí, sabe o que Deus vai fazer? Vai mergulhar a igreja no Espírito Santo.
É isso que é batismo. Batismo é mergulhar em. Então você mergulha, sepulta. Deus vai pegar nós que temos o penhor do Espírito e mergulhar dentro do Espírito Santo. E diz o profeta, e aí haverá um rapto. Por isso não fique, só nasci, eu já recebi o penhor, graças a Deus. Já desenvolveu? Não, está aquela mulher raquítica, não sei o que eu faço. Aquele homem raquítico, espiritualmente, meu Deus, ora por mim, irmãos. Ora por mim, irmãos. Se vocês não orar por mim, eu quero sua oração sim, mas se você nunca orar por mim, eu tenho uma oração satisfatória a meu respeito, que eu nunca vou cair. Você, como eleito, tem que saber disso. Ele orou por Pedro. Diz Pedro, Satanás pediu para te cirandar. Ele não falou que não ia deixar não. Em outras palavras, ele vai te cirandar, mas eu roguei por ti. Tem hora que o crente é cirandado, e talvez você pense, esse daí já foi. Não foi ainda não. Ele foi cirandado. Foi cirandado. E você muitas vezes é cirandado exatamente pela fominha que você tem de alguma coisa natural na terra. O diabo te ciranda exatamente naquilo ali. Oh Deus, eu vivo aqui na terra, mas não tem aquilo que eu gosto, não tem aquilo que eu quero. Aí o diabo vai te cirandar. Você não tem? Você não está satisfeito não? Então o diabo chega lá e rei no irmão, rei na irmã. E aí fica tudo frio. Meu Deus, não sei o que está acontecendo. Acho que Deus não gosta de mim mesmo. Não gosta? Isso é uma prova do amor de Deus. Diz, você é minha filha, você é meu filho. O que você pensa de mim? Eu sou seu pai. E você é a mesma coisa quando você reclama do seu marido. É a mesma coisa que você está reclamando de Deus. Bem, você não deu essas coisas para mim, como você é ruim. É a mesma coisa que você está falando, Senhor, eu não tenho ganhado o que eu preciso, o vestido, o calçado que eu preciso, meus meninos não têm o que precisa. Como que o Senhor não faz isso para mim? Eu não queria usar nem outra palavra que a mulher muitas vezes usa contra o marido. E talvez Deus permite essas coisas acontecer nos lares para que as pessoas descubram que elas estão erradas e que seus espíritos são errados, orgulhosos e jactanciosos, e quer e não tem. São Tiago falou sobre isso, que a gente pede, clama e não recebe. Ele diz, você diz que já pediu, mas não pediu do jeito que Deus quer. Você não fez a oração que Deus gosta. Você fez a sua oração. Vamos fazer a oração que Deus gosta. Amém? Bom, agora já está no finzinho do nosso culto, mas eu gostei muito desse versículo, que eu vou terminar de ler aqui. Pelo que estamos sempre de bom ânimo. Amém? Como é que é? Acabou o ânimo seu? São Paulo diz assim, porque nós recebemos o penhor do Espírito, pelo que estamos sempre de bom ânimo, tendo ou não tendo coisas, tendo saúde ou não tendo, Deus é Deus. Ele é meu Deus, Ele gosta de mim. Não é porque Ele só me cura que Ele gosta de mim, não. Ele gosta de mim de qualquer jeito, na cova dos leões, numa fornalha ardente. Ele gosta de mim num caldeirão de azeite, como João na ilha. Depois teve que ser exilado na ilha de Patmos. Mas Deus gostava de João. Deus gostava. Deus gosta de você, de mim, mesmo quando nós estivermos numa fornalha, numa luta tremenda, entre leões, entre fogo. Devemos lembrar, Deus me ama. Aleluia. Porque andamos, escuta aqui, pelo que estamos sempre de bom ânimo, sabendo que enquanto estamos no corpo, vivemos ausente do Senhor, que está no corpo. Porque nós queremos ficar junto com Ele, porque andamos por fé e não por vista, só por fé. Então estamos ausentes porque nós não vemos Ele com as vistas, mas temos confiança e desejamos antes deixar esse corpo para habitar com o Senhor. Pelo que muito desejamos também ser-lhe agradáveis por presentes, quer ausentes, porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. Encerrando, São Pedro sentiu isso também. São Pedro sentiu que estava no fim da vida
E ele diz assim, 2 Pedro capítulo 1, verso 14, depois de pregar, São Pedro pregou nos dias dele a estatura de um varão perfeito. Por isso irmão Branham veio e pregou a estatura de um varão perfeito. Irmão Pedro pregou isso lá atrás. Sabendo que brevemente hei de deixar este meu tabernáculo, como também nosso Senhor Jesus Cristo já me tem revelado. São Pedro estava seguro. Ele me revelou que eu vou deixar esse tabernáculo, mas ele sabia, eu tenho um outro me esperando. Quando você sai daqui, quando você morre, sai daqui, você entra naquele outro corpo. Que corpo? Esse corpo que já é a palavra e que é a semente que você, desde quando ouviu a palavra, veio desenvolvendo ele na sua vida espiritual. A gente pensa que está tudo empilhado lá no céu, os corpos. Não. Isso daqui, pelo que a Bíblia ensina, irmão Branham mostra isso também na mensagem Quem é este Melquisedeque. Você vai ver isto. Você está formando um corpo espiritual, aí dentro desse corpo carnal e natural tem um corpo espiritual sendo formado de fé, virtude, ciência, temperança, paciência, piedade, amor fraternal. Um filho de Deus sempre vai além do novo nascimento. Além do novo nascimento. Se você tiver nascer de novo com Paulo Gomes aí, é o preferível. Sabendo que brevemente hei de deixar este meu tabernáculo, como também nosso Senhor Jesus Cristo já me tem revelado. Mas também eu procurarei em todo ocasião que depois da minha morte tenhais lembrança destas coisas. O que era isso que Pedro tinha? Vou fazer o que é certo, o que é correto, tudo o que é bom, porque depois que eu morrer, vocês vão ter lembrança minha. Lembrança das coisas que eu tenho feito. Porque tem gente que depois que morre, você fica sabendo o que ela fez, o que ele fez. Ao invés de você ter lembrança boa, você tem lembrança ruim. Vocês estão me entendendo? A pessoa morre, talvez vive com você a vida inteira, e você não sabe o que aquela pessoa é. Aí depois você fica sabendo após a morte. Como? Porque você ficou sabendo de uma confissão. Então você não tem lembranças boas mais daquela pessoa. Poderia ter lembranças boas. Essa mulher viveu santamente, esse homem viveu santamente. Mas não, talvez enganado um com o outro a vida inteira dentro do casamento, enganado, pensando que ela é uma mulher joia e ela está traindo ele, pensando que ele é um marido joia e ele está traindo ela. Mas na hora da morte, a hora que a morte vai chegando, como diz o profeta, ela só pela manga do paletó assim, e vai apertando o coraçãozinho. E ela e ele não aguenta e mostra suas cores. Aí mostra suas cores e diz: querida, eu te traí há tantos anos atrás, você não sabe, me perdoa porque eu já estou indo embora. Querido, você me perdoa. Quem sabe aquela voz agonizante que é o moribundo, aquela voz agonizante na hora da morte: me perdoa, querido, porque eu fiz uma coisa errada na vida, mas agora eu estou indo embora, me perdoa. Vai embora e você não tem boas lembranças. Pedro diz: eu vou deixar boas lembranças para vocês. Eu quero deixar boas lembranças. Você não quer? Boas lembranças. Oh, esquece de qualquer erro nosso. Depois que já foi confessado, esquece desses erros. Vamos acertar. Porque o sangue de Jesus purifica-nos de todo o pecado. Senhor, te damos graças, porque chegamos a este nascimento, Senhor, o novo nascimento. Crescemos, desenvolvemos, e agora é hora, Pai, deste poder do Espírito entrar em nós, para daqui a pouquinho vir a plenitude do Espírito, que é a grande adoção, que o seu profeta diz que virá na ressurreição, e nós iremos para a glória. Mas te damos graças por esse novo nascimento que inspira amor, fé, bondade e o batismo do Espírito Santo em cada um de nós, para dar segurança que somos seu e de mais ninguém. Amém, Senhor. Amém. Amém. Fiquemos de pé, irmãos.